Lição 5. Bem, meu caro professor, a lição de número 5 tem como tema conflitos na família. O profeta Miqueias já dizia: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. A Bíblia, no seu realismo, já previa os conflitos na família. Mas nós podemos dizer, como crentes em Deus, na sua palavra, que os conflitos na família podem ser resolvidos com a graça e o amor no coração. A confiança em Deus pode vencer o inimigo da família que procura lançar uns contra os outros. Um dos pontos que mais causa conflito na família é o desentendimento entre os cônjuges, entre marido e mulher. Muitas vezes esses desentendimentos causam dissensões, tristezas, brigas e até separações. O casal cristão deve procurar evitar esse desentendimento, procurar viver em oração, em harmonia, na presença de Deus. Outra coisa que provoca conflitos são os temperamentos diferentes. Você sabe o que quer dizer temperamento, não é? Aquelas características próprias que nós herdamos de nossos pais e que afetam o nosso comportamento, tá certo? A psicologia mostra que há alguns tipos de temperamento. Por exemplo, uma pessoa de temperamento sanguíneo, não é? É uma pessoa alegre, feliz, que demonstra isso, mas também é uma pessoa indisciplinada, tem um temperamento colérico, não é? Que é uma pessoa muito otimista, muito enérgica. Mas, por outro lado, o seu defeito é ser iracundo, impaciente, e tudo isso causa problema. Se não houver uma boa compreensão entre casais que têm temperamentos diferentes, pode dar problema. O fleumático, o melancólico, eles têm temperamentos bem diferentes do colérico e do sanguíneo, não é? Então é preciso que aquele que se casa, o cristão, observe, perguntando: quem sou eu? Como eu sou, não é? O que eu posso fazer para viver bem com a minha esposa? A esposa faz a mesma pergunta e isso ajuda a ter um bom relacionamento interpessoal no casamento. Um problema sério mesmo que a Bíblia adverte é a questão da formação familiar de cada um. Você sabe, por exemplo, que se uma jovem é educada num lar bastante liberal e ela casar com um rapaz que seja oriundo de um lar muito conservador, né, a maneira de ver as coisas pode causar sérios conflitos. Essa é uma coisa que precisa ser considerada no casamento. Outro ponto também que é causa de conflito são dívidas. São verdadeiros inimigos do lar. Um pai de família que seja endividado, ele perde aquela autoridade, não é? Pessoal, moral, sobre a família, sobre os credores. Isso causa tristeza, causa dificuldades para o relacionamento da família, não é? Assim, por exemplo, em questão de dívida, nós orientamos sempre que, para evitar conflitos por causa delas, se possível, só comprar à vista. Claro que nem sempre isso é possível. Você vai comprar um carro, é difícil que alguém poder comprar à vista. Se comprar a prazo, é preciso que o pai de família, a mãe de família avalie quanto é que vai comprometer do seu orçamento, não é? Um terceiro conselho: ofereça resistência ao desejo de comprar. Quarto, não faça empréstimo para adquirir coisas supérfluas. Quinto, tenha muito cuidado em ser fiador. A Bíblia não aconselha você ser fiador de ninguém. E, finalmente, faça um orçamento familiar. Faça um orçamento familiar para que você só possa gastar aquilo que você dispõe do seu orçamento. Outra coisa terrível que causa conflito é a desconfiança entre os cônjuges, né? A questão do ciúme. Existem pessoas que têm verdadeiro ciúme doentio, não é? Ciúme doentio, que um desconfia do outro por qualquer coisa, na verdade. Isso é muito ruim. Eu já vi casos de pessoas que tinham ciúme até da sombra, né? Isso é terrível. Outra causa de conflito é o tratamento grosseiro, tanto do marido para a mulher como da mulher para o marido. Então o professor deve mostrar que o tratamento grosseiro não é próprio de um cristão.
tá certo? Outra causa de conflito são as atividades profissionais dos pais. Antigamente a mulher era só doméstica, dona de casa, mãe de família. Hoje não. A mulher foi inserida no mercado de trabalho, graças aos avanços das leis em defesa dos direitos das mulheres, né? E então a mulher vive no mercado de trabalho hoje, isso faz parte da realidade. Agora, acontece como consequência desses direitos da mulher adquiridos ao longo da história, que inserida no mercado de trabalho, ela é submetida a uma pesada carga de trabalho. E aí se torna uma mulher estressada muitas vezes, né? Quando chega em casa tem tantas atividades para tomar conta. Além daquilo que ela, da sua profissão, ela tem que cuidar da casa, do seu esposo, dos filhos, não é verdade? Uma outra coisa, os filhos sofrem com a ausência da mãe. Se o pai tradicionalmente já é aquele que é o provedor, a mãe passa a ser também uma pessoa que provê as coisas para casa. Isso é bom, porém, os filhos sentem a ausência da mãe. Isso pode ajudar a causar conflitos. E o resultado, muitas vezes, são prejuízos para a saúde da mulher. Hoje, antigamente, por exemplo, para cada 10 homens que morriam de infarto, morria uma mulher. Agora, a coisa está diferente, 40%, 4 para 10. 10 homens morrem de infarto, 4 mulheres, dessa proporção. Né? Isso é muito sério. Uma coisa que causa conflito também é a má educação dos filhos que são mal educados, não aprendem a respeitar pai e mãe, a seus irmãos, e isso causa conflitos. Há muitas outras coisas, porém, a meu ver, são essas suficientes para mostrar que precisamos dar valor às orientações da Palavra de Deus para um bom relacionamento familiar. Primeiro, com base no amor de Deus, o amor verdadeiro, depois o amor da família, o amor entre marido e mulher, o amor entre os pais e os filhos, o amor entre filhos e pais. Num lar em que há a presença de Deus, onde há amor, os conflitos são minimizados. CBAD, a editora da Escola Dominical.